Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Torres, estou aqui no canal Geocast, trazendo para vocês o simulado 1 Correios, né, de geografia, que no caso aí são os conhecimentos gerais do Correio. O que acontece? Nós temos aí, logo de cara, na figura a seguir, apresenta-se a ilustração de um avião na rota São Paulo-Maringá, voando em linha reta sobre o Trópico de Capricórnio. O que acontece? Nós temos aí uma questão de orientação, né? Nós temos aqui, ó, o norte, né? Nós temos aqui o norte. O norte está virado para cima. Então a Rosa dos Ventos ela vai ter aí sua configuração que a gente está acostumado, né? Classicamente, né? Colocando o norte para cima. E ele fala que esse avião está voando às 16 horas, né? E ele quer saber para onde os raios solares vão incidir. Olha só, gente, eu vou fazer aqui, né, a Rosa dos Ventos. Todo mundo sabe que o norte está aqui em cima, né? O leste está à minha direita, o sul está aqui embaixo e o oeste está à minha esquerda. Por que isso? Porque nós temos o norte apontado para cima, como eu já mostrei para vocês ali embaixo. O que acontece? O horário são 16 horas. Então o Sol está aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Então a resposta mais correta aí é que o avião, o Sol está batendo na dianteira do avião. Então a resposta aqui, letra D, de dado. Uma questão bem simples, tá? Bem fácil de ser feita. 2. Os fatores de conservação transformaram o semiárido em uma região aparentemente sem história, dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se, com o decorrer das décadas, nada tivesse se alterado e o presente fosse um eterno passado. Cada seca e mesmo no intervalo entre uma e outra, milhares de nordestinos foram abandonados à região, sem esperança de mudar a história das suas cidades, buscarem outras paragens a solução para a sobrevivência das suas famílias. Foi nos sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos coronéis, petrificado durante o populismo, onde a cerca e não a seca impôs a migração de milhares de nordestinos para o sul. Então ele fala aqui nessa questão o seguinte, ele fala do êxodo rural, né, que milhões de nordestinos vêm para o sul, ou seja, basicamente para a região sudeste, prioritariamente para a região sudeste, e ele trabalha para a gente aí a questão da cerca, né, a questão do latifúndio, da concentração de terras. Então o grande problema do Nordeste não é a seca, né, e sim a pobreza que é perpetuada no Nordeste. Então a única alternativa plausível para a gente é a letra E, né, que fala aí, né, que a dominação baseada na propriedade da terra, ou seja, no latifúndio, marginaliza homens livres e pobres. 3. Identifique qual o clima da coluna 1 apresenta as características descritas na coluna 2, tá? Para nós trabalharmos aí. Então, olha só, apresenta temperaturas elevadas, chuvas regulares e é influenciado pela massa tropical atlântica. Então, logo de cara, eu tenho aqui a letra C, que é o clima tropical atlântico. Então, se de cara é a letra C, a resposta é a letra D. Tá? Também é uma questão muito simples, também não precisava nem correr muita coisa não. 4. A Amazônia é a maior região florestal e hidrográfica do mundo. Ocupa grande parte do hemisfério setentrional da América do Sul, ou seja, a parte norte da América do Sul, correspondendo à parte brasileira a 42% do território nacional. Daí fala aqui outra coisa, né? Analise abaixo acerca da região amazônica e do norte do país. Vamos lá. Logo de cara, para romper o ciclo de devastação e desigualdade social na região norte, será preciso desenvolver de políticas territoriais que valorizem comunidades locais e preservem a biodiversidade. Verdadeiro, né? Nós temos que preservar a biodiversidade amazônica.
2. Colonizada inicialmente pelos espanhóis e cobiçadas por portugueses, franceses e holandeses, a bacia amazônica foi ocupada pelos portugueses, que garantiram a posse ao Império Brasileiro. Verdadeiro também. Aqui no caso, eu botei falso aqui, que é verdadeiro, e aqui também é verdadeiro. 3. A construção de rodovias foi fundamental para a inserção da região amazônica nos fluxos e circuitos econômicos brasileiros. Também é verdadeiro. Né? Nós criamos algumas infraestruturas na Amazônia. Belém e Manaus são os dois principais centros urbanos que polarizam a rede urbana nacional. Belém e Manaus funcionam como as metrópoles da região, que também é verdadeiro. Então a resposta aqui é a letra E. 5. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral, é associada à lavoura de produtos tropicais, né? Lê-se cana-de-açúcar. Ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da colônia. As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. Vamos lá, número 1. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de indígenas nas missões jesuíticas atraíam os colonizadores. Verdadeiro. Nós temos bandeiras de caça ao índio também para a região. 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico, estando ligada a conflitos lusos espanhóis na Europa. A questão aí é falsa, né? Não houve nenhum conflito luso-espanhol na Europa. 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, são os principais alvos do bandeirantismo e sua ocupação está ligada à mineração. Também verdadeiro. 4. A zona missionária do sul do Brasil representava um obstáculo aos colonos interessados na escravização de indígena e na introdução da pecuária também lá no sul do Brasil. Verdadeiro, né? A gente vai chamar de sete povos das missões. Há uma área ali, tá, que houve ali interesse de escravização indígena, tá? E uma área que posteriormente se ocupou com a pecuária no sul. O sertão nordestino, primeira área do interior ocupada pelo processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura canavieira. Isso aqui é falso. E por que é falso? Tá? Porque não é lavoura canavieira, é a pecuária. Então a resposta aí é letra C. 1, 3 e 4. 6. Os principais tipos de relevo do Brasil foram esculpidos sobre rochas de milhões e milhões de anos. Todo mundo sabe que o principal relevo do Brasil é o Planalto, né? Onde os processos de erosão se sobrepõem aos processos de sedimentação. Então a resposta aqui é letra A. 7. A escala gráfica, segundo Vicentini e Vlach, é aquela que representa diretamente os valores, né? Aí acontece. Eu vou entrar logo de cara com vocês aqui o seguinte. Eu tenho aqui uma escala de 1 para... É difícil, gente. Então assim, ó, 1 para 25, 0, 0, 0. Ou seja, 1 para 25 mil, né? Como eu tenho 3 zeros, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar 1, vou cortar 2. 1 centímetro é igual a 250 metros. 5 centímetros equivale a x. Então, é só multiplicar aqui cruzado. 5 vezes 250, no caso aí dá 1.250 metros. Letra B de bola, vou até botar aqui, ó, tá? Porque pelo cursor aqui fica complicado ficar fazendo isso aqui. Resposta letra B de bola, tá? Uma questão fácil, muito simples, entender a escala, né? 1 para 25 mil, corta 2 zeros, 1 para 250 metros, no caso vezes 5, 1.250 metros.
8. Em 1960, anos que inicia a década em que o Brasil se torna um país urbano, as regiões metropolitanas detinham 21% da população brasileira, num total de 15 milhões. Esse valor foi crescendo, né, e chegou aí nos anos 2000 até 45%, 76 milhões de pessoas. As regiões metropolitanas concentraram-se em torno de uma gama de serviços, áreas de comércio e algumas formas de atividades industriais, que confere essa localidade uma posição de centralidade socioeconômica. Então, o que é uma região metropolitana? É uma cidade principal, né, que faz das outras um processo de interligação, um processo de polarização ou atratividade. Então, essa característica de região metropolitana, de uma cidade principal, de uma grande metrópole que centraliza ou que polariza, pode ser no máximo aí pra gente a letra B de bola. 9. 9 eu tenho uma questão aí sobre localização, né? Nós vamos usar as coordenadas geográficas. Eu quero lembrar vocês aqui, ó, que as paralelas, né, que vão medir a latitude, 0 grau é a linha do Equador na horizontal e na vertical aqui 0 grau é o meridiano de Greenwich, né? Ele fala para mim o seguinte, os pontos B e C, né? Ele quer incorreta, tá, gente? É bom lembrar vocês aqui, ele quer incorreta. Ele fala para mim o seguinte, que o ponto B e o ponto C possuem latitudes diferentes. Perfeito, ó. O ponto B está numa latitude, o ponto C está na latitude, mas na longitude é a mesma, tá? Então, a A está correta. O ponto D está no hemisfério norte e oriental. Está correto também, né? Está acima da linha do Equador e está a leste de Greenwich, tá? Está norte e oriental. O ponto D está corretinho. O ponto A está localizado a 90 graus de latitude sul e a 0 grau de longitude. Também está ok. O ponto B possui horas adiantadas em relação ao ponto E, né? Vamos lembrar que o ponto E está mais a leste do que o ponto B. Então, o ponto E, como está mais a leste, as horas são mais adiantadas, né? O Sol sempre nasce a leste, tá? E não é, o ponto B está atrasado em relação ao ponto E, que é porque o ponto B está mais o que aqui? A oeste. Então a resposta é minha letra D. E ele fala aqui que a maioria dos pontos localizam-se no hemisfério sul. Eu tenho o I, o C, o A e o H estão no hemisfério sul, tá? Então, certinho aqui, letra D. 10. Os trabalhadores rurais ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, FETRAF, trazem manifestação nas paradas dos ministérios. Eles reivindicam a implantação de uma reforma agrária e melhorias do campo, tá? Então, quando nós falamos de reforma agrária no Brasil, nós temos que lembrar que políticas, né, de invasão de terra, né, se dá principalmente pela questão da letra A, né? Por quê? Ocupar latifúndios não produtivos. Então, o problema não é só a questão do tamanho da terra, mas também da produtividade da terra. E o latifúndio não produtivo, ele não garante, né? Ele não trabalha com a questão social da terra. Então, ele não garante aí o estatuto da terra, né? Que prevê que a terra tem que ser... que a terra tem que... Como é que é? Formar a função social, né? Ter a função social da terra. E como não tem, né, a ocupação de latifúndios não produtivos para a reforma agrária. Tá? Então estou deixando aí no canal Geocast 2023 o simulado número 1 para vocês.
Valeu, grande abraço a todos.